autoridade e que tenham a autoridade do Senhor para falar, para corrigir, para exortar, para amar as pessoas, mas amando-as com disciplina do Senhor. E eu aprendo com Natan sobre o ser profeta com autoridade. O ser profeta é criativo. Há um pastor aqui no estado do Piauí, e há 20 anos atrás ele disse a Deus: mas se você quiser ficar mais tempo numa igreja, você tem que inventar. E como ele era um homem bastante experiente, estava iniciando o meu ministério, os pastores significa inventar. Ele disse: você precisa ser criativo. Igreja não aguenta mesmice. Mas ninguém aguenta mesmice. Casamento não aguenta mesmice. Igreja não aguenta mesmice. Ninguém aguenta mesmice. É preciso ser criativo. Natan foi criativo para conseguir chamar a atenção de Davi para o seu próprio erro. Logo, o profeta de Deus ele precisa dessa criatividade dada pelo Senhor para exercer o seu ministério profético, para exercer o seu ministério de ensino, para exercer o seu ministério de exortação, para exercer o ministério que vai levar a igreja a ser uma igreja eficiente, para ser uma igreja que faça diferença na sociedade. Está faltando isso no nosso tempo. Boa parte das crises que a igreja tem é a ausência de profetas, como Natan. Natan não era pastor de igreja, mas Natan estava pastoreando um homem. Ele estava pastoreando um homem que precisava ser pastoreado. E como tem gente precisando ser pastoreada, talvez não necessariamente pastoreada apenas pelo pastor da igreja, mas você sabia que dentro da igreja tem muitos homens e mulheres que podem pastorear, que podem ajudar irmãos, mas nós nos esquivamos de participar desse processo. Há muitos crentes que se esquivam e transferem toda essa carga e toda essa responsabilidade e privilégio para o pastor da igreja. Tanto é que alguns membros veem outro crente pecando e não fazem absolutamente nada para ajudá-lo. Eles simplesmente avisam para o pastor: pastor, eu vi fulano no barzinho, tomando uma ou duas. Eu tenho uma dificuldade tremenda com isso, porque quando membro da minha igreja, da minha não, porque eu não tenho igreja do Senhor Jesus, mas a igreja que eu estou pastoreando, quando o irmão chega e diz: pastor, eu vi fulano fazendo uma coisa lá e não é legal, você falou com eles? Não, então você precisa falar com ele. Não, mas o senhor é o pastor, eu sei que eu sou pastor, não precisa me avisar disso, eu já sei. Eu fui avisado disso há 25 anos atrás. Agora você é crente, e todo crente tem a autoridade do Senhor para exortar o irmão em amor. Se eu vejo o irmão caído e eu me esquivo de ajudá-lo, eu estou pecando. Aquele que sabe o que fazer e não faz, a Bíblia diz o quê? Comete pecado. Aí diz: não, mas eu não sei fazer, isso é coisa de pastor. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso. Todos nós podemos exercer essa função ministerial, pastoral, de exortar o irmão em amor. Agora, o grande problema nosso é que nós não queremos exortar, nós queremos brigar. Quando vemos o irmão pegando, ao invés de ajudá-lo a levantar, nós vamos lá e damos mais empurrão para ele cair. Quanta gente fora da igreja, eu mencionei isso ontem. Quanta gente desviada, quanta gente afastada, por pura falta de amor da igreja, por pura falta de cuidado da igreja do Senhor, por pura falta de amor dos crentes, de buscar, de tolerar, e como diz a Bíblia, de suportar uns aos outros em amor. Eu vejo Natan amando Davi de uma forma impressionante. Nós temos um ministério chamado Ministério de Volta para Casa. É uma cópia, que ninguém faz nada, eu costumo dizer isso, a gente copia tudo. É uma cópia do Ministério da Reconquista, realizado por um grupo em Belo Horizonte, e eles treinaram a nossa igreja e autorizaram que nós usássemos o material. E nós utilizamos e criamos o nosso Ministério de Volta para Casa. Mais de 200 pessoas nós já conseguimos resgatar para Jesus nesse ministério. Gente afastada da igreja, gente que precisa ser trazida de volta. É o que nesse projeto a gente chama de gigante adormecido. Um gigante caído lá. Se levantar esse gigante, ele vai ser tremendo na obra do Senhor. E o diabo sabe disso. E tem muitos irmãos nossos sofrendo,
caído por falta de um Natan que vá até ele e o ajude a levantar. São irmãos que quando pecam, não fazem diferente de nós. Talvez o seu pecado seja diferente do meu, mas pecaram e precisam da nossa ajuda. Natan vai lá e conversa com Davi e diz: Davi, tu és esse homem. Mas Natan em nenhum momento é arrogante com Davi. Natan demonstra o seu amor por Davi, sabe, para tratar com o rei e dizer: rei, eu estou aqui para te ajudar. Tu és um homem especial para Deus, tu és um homem importante para o Senhor, tu és um homem importante para o rei. Homens e mulheres que estão dentro das nossas igrejas ou fora delas, mas que são salvos por Jesus Cristo. É claro, nós como batistas e bons batistas que somos, pregamos que o crente uma vez salvo, salvo. Nós cremos isso? Cremos. Então tem muitos irmãos nossos salvos lá fora e que eles não estão frutificando. Mas como nós pregamos, nós queremos que eles vão para o céu. Mas eles não podem estar na nossa igreja, porque eles pecaram. Você percebe como há um contrassenso disso? Como nós somos hipócritas disso, queridos? Como isso machuca a igreja do Senhor Jesus? Como faz crentes sofrerem, porque estão sozinhos, abandonados. Agora a igreja nem mais os cumprimenta, ninguém os visita, ninguém vai lá para contar uma historinha, quem sabe levá-la a admitir: eu pequei, eu preciso de ajuda. Eu trabalho com aconselhamento, há mais de 20 anos eu trabalho com aconselhamento de casais, aconselhamento de famílias, e eu gosto de ouvir pessoas. Eu gasto tempo, passo o dia inteiro no meu escritório ouvindo gente. Eu sou o que vulgarmente chamo de pastor de gabinete. Já ouviu essa expressão, pastor? Pastor de gabinete. Então eu sou esse, que vulgarmente sou chamado de pastor de gabinete. Lá tendo 6 a 8 pessoas na terça, 6 a 8 pessoas na quinta, eu estou ouvindo gente. E a pessoa fala, eu escuto. Tem aquele programa lá na qual fala que eu escuto. Eu exercitei no meu gabinete, fala que eu te escuto. E lá falando, escutando, estou ouvindo pessoas doentes. E estou fazendo apelo e vendo pessoas se reconciliarem, vendo pessoas se converterem a Jesus. A igreja recebendo pessoas salvas e reconciliadas com o Senhor e pelo Senhor. Mas não sou eu que posso fazer isso, a igreja pode fazer. A igreja precisa ser levada a fazer aquilo que ela espera que só o pastor faça. Não sei quantos dos colegas aqui já teve a experiência de ser entendido pela igreja como sendo você o único responsável para ganhar a sociedade para Jesus. E a igreja, ela sente uma responsabilidade: sentar no banco, cantar, glória, glória, aleluia, e ouvir o sermão, de preferência que ele seja bom. Que seja um bom sermão e uma boa música por quem tem tempo para ensaiar. Fora isso, eu quero simplesmente sentar e ouvir, receber e engordar, preparando para a matança, preparando para o dia, quem sabe, do arrebatamento, na esperança de ir para o céu. E esses crentes vão inchando a igreja, ou vão inchando na igreja, e não reproduzem nada, absolutamente nada, e ainda não trabalham para o pastor. Isso é lá no Tocantins, não aqui em Teresina. Lá no Tocantins tem isso. Lá em Araguaína tem isso. Aqui no Piauí não deve ter, porque o povo aqui é mais crente. Mas quando eu vejo isso, queridos, eu fico pensando: eu não sirvo para pastorear muitas igrejas que tem por aí. Eu não sirvo porque eu não sou evangelista. E tem muita gente achando que pastor, ele tem que ser evangelista. E a palavra pastor, ou a função pastoral, não é de evangelizar como pastor, mas é pastorear a igreja, para que a igreja evangelize e o pastor, como crente, também evangelize. Essa é a minha visão bíblica da palavra pastor, da função pastoral. É a minha visão bíblica de igreja. E quando eu vejo Natan, eu fico felicíssimo com Natan. Exatamente por isso, porque ele exerce o seu ministério de exortar irmãos caídos, irmãos caindo. E ele vai lá e ajuda esses irmãos com inteligência, com amor, com tempo dedicado a essas pessoas. Olha só o que diz a palavra no
verso 1, no verso capítulo 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi, e ele começa então a contar a sua história. O Senhor enviou Natã a Davi, não foi Natã que disse. Eu fico imaginando que Natã ficou lá, Senhor, me manda exortar Davi. Eu imagino que não, eu acho que ele queria fugir dessa. Mas o Senhor mandou ele ir. E tem um ditado popular que diz: se manda quem pode. E qual é o restante do ditado? Pois é, Natã tinha juízo, obedeceu o Senhor. O problema é que nós estamos com uma igreja cheia de gente sem juízo. O Senhor está mandando e o povo não está indo. O povo desse ajuizado que o Senhor manda. Uma irmã disse para mim uma vez: pastor, eu tive uma conversa com Deus. Assim, nós estávamos sentados de frente, ela numa cadeira e eu noutra. E ela disse assim: como eu estou conversando com o senhor aqui, eu conversei com Deus. Legal? É estranho, mas legal. E ela conversou com Deus e disse: Deus me mandou falar uma mensagem para a igreja. E ela disse qual era a mensagem. Eu nem vou mencionar para vocês aqui. Disse: e eu gostaria de falar à igreja hoje, eu queria saber se o senhor deixa. Se foi Deus que mandou, ela disse: foi, não pode. Se foi Deus que mandou, você tem certeza disso? Pode. Quando ela me falou que era, eu fiquei meio assustado, mas ela disse: foi Deus que mandou. Eu disse: quando foi que você teve essa conversa íntima com Deus? Ela disse: faz 3 meses. Está 3 meses, Deus mandou você fazer uma coisa, você está desobedecendo e me perguntando se pode fazer. Deus mandou, olhando para você sentado na tua frente, Ele mandou e você está desobedecendo. E só tem um detalhe: quando você falar, não cria a expectativa de que todo mundo da igreja vai acreditar em você. Vai ter gente que achar que está louca, vai ter outros que vão acreditar, vai ter de tudo. Foi Deus que mandou? Ela disse: não vale. Se Deus mandou, pode falar. Aí ela disse: não, pastor, já que o senhor disse isso, eu acho que é melhor não falar. Você acha que Deus tinha falado com ela? Vocês estão brincando com Deus? Se Deus mandou ela falar, ela tem que perguntar a alguém se deixa falar. Se Deus mandou falar, meus amados, eu vou falar. Ou se quem quiser ouvir, mas eu vou falar, Deus me mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que eu tenho juízo. A segunda lição que eu tiro desse texto: preservando o crescimento em Cristo, os crentes sabem o que os leva à queda. Veja só o que diz o verso 9 desse texto: porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, tu mataste a espada o Urias Heteu e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste na espada dos amonitas. Porque desprezastes a palavra do Senhor. A queda de Davi estava onde? No desprezo à palavra do Senhor. Você já percebeu que nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico na igreja? Que nós crentes lemos pouco a Bíblia, que não temos muito tempo para estudá-la, pouquíssimo tempo para lê-la. Quando a lemos como se fosse um jornal, procurando boas notícias, e como se não as encontrasse. A igreja pouco estuda, e quando é pregado, você vê pouca gente anotando o sermão quando você está pregando. Os seus colegas pastores têm essa mesma experiência. Mas pergunte depois o que o povo aprendeu do sermão pregado. E pergunta o que o povo praticou.